decisão judicial, Praça do Cruzeiro é tombada como patrimônio histórico de Goiânia. Turvânia é a primeira comarca do interior do estado a receber o programa de fortalecimento do primeiro grau. O programa Justiça Terapêutica realiza oficinas de desenho e pintura no auditório do Fórum Criminal. E em nosso estúdio vamos receber o desembargador Carlos Alberto França. Ele vai falar sobre o lançamento do livro Processo Administrativo Disciplinar. Esses são alguns destaques do Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que já está no ar. Por decisão judicial, a Praça do Cruzeiro é tombada como patrimônio histórico de Goiânia. A medida visa preservar o local para presente e para as futuras gerações. Acompanhe. Praça Comendador Germano Roriz. Poucas pessoas a conhecem por esse nome, mas basta falar em Praça do Cruzeiro para lembrarmos de um dos locais mais tradicionais de Goiânia. Ela foi planejada para ser como o norteador do fluxo viário de boa parte da cidade, já que todas as ruas ligadas a ela levam o condutor aos principais pontos de Goiânia. Uma proposta de intervenção apresentada pela Agência Municipal de Trânsito iria modificar totalmente o local. Além de cortar a praça para aumentar as vias, seriam colocados 12 semáforos e a área de terreno permeável seria consideravelmente reduzida. Ações que não devem acontecer graças a uma decisão do Judiciário goiano, o tombamento da praça. O grande desafio foi descobrir que o tombamento pode ser decretado pelo próprio Poder Judiciário, que detém o monopólio da jurisdição e controla os atos administrativos, inclusive as omissões. Uma vez que o Poder Executivo e Legislativo foram omissos em declarar o tombamento, o Poder Judiciário, então, pôde fazê-lo. Uma das maiores preocupações do magistrado foi em preservar uma construção que representa a memória cultural que norteou a construção de Goiânia. Além disso, a praça está localizada em um dos bairros mais antigos da capital e carrega consigo um imenso valor histórico, cultural e religioso. Nela se encontra o monumento Cruzeiro do Sul, que foi erguido no local onde aconteceu a primeira missa cultural celebrada em Goiânia, em 1948. Nessa época, o símbolo era feito de madeira. Depois foi substituído pelo de alvenaria, que está na praça atualmente e já havia sido tombado pelo município. E por esse símbolo religioso estar aqui, a Catedral de Goiânia também seria construída nessa região. Tudo isso na época em que o arquiteto Atílio Correia Lima planejou a cidade. Mas como Goiânia estava muito ligada à Praça Cívica, a Catedral acabou sendo construída lá perto. Mesmo sem a Catedral, a Praça do Cruzeiro tornou-se um local onde a população teria como ponto de encontro, abrigando em sua volta o comércio local, escolas, clubes e igrejas. Esse valor foi preservado durante muitos anos, tanto que o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, comemorou a decisão do Judiciário goiano. Para nós foi assim uma surpresa. Eu acho que isso nos mostra que tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça são parceiros efetivos na preservação do patrimônio cultural. Nós sabemos que a capital hoje ela tem um número de habitantes muito superior à época de sua fundação, mas nem por isso nós vamos, em nome de uma suposta modernidade, destruirmos ou mutilarmos aquilo que é parte da nossa história. A expectativa é que, com o tombamento, a praça seja preservada e volte a ter a função social que teve durante tantos anos, que volte a ser bem cuidada para que a população tenha orgulho e vontade de frequentá-la. O primeiro e grande passo foi dado. A Praça do Cruzeiro, assim como o monumento que já foi declarado, é um bem de valor artístico e cultural da cidade de Goiânia
e, como tal, merece ter a proteção do poder público, conforme a previsão do próprio artigo 216 da Constituição da República. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Ney Teles de Paula, assinou um termo de cooperação técnica para padronizar a forma de intimação do Ministério Público de Goiás. O acordo foi firmado com o Procurador-Geral de Justiça, Lauro Machado. Durante 4 semanas, o programa Justiça Terapêutica realizou oficinas de desenho e pintura no auditório do Fórum Criminal. As atividades fazem parte da comemoração pelos 4 anos do programa. Confira. Mergulhar no mundo da arte, despertar a consciência para a importância de desenvolver projetos e conseguir alcançar resultados. Esses são alguns dos objetivos das oficinas de desenho e pintura que fazem parte do programa Justiça Terapêutica. Os participantes são pessoas que respondem processos. Realizar essas atividades é parte do acordo feito com o Judiciário. Para a professora e artista plástica Evandra Rocha, o aprendizado é de grande valia para a recuperação dessas pessoas. A arte desperta no ser humano o lado bom da imagem que ele quer deixar para o futuro. E no caso que a gente está fazendo, um trabalho social de pessoas em recuperação, para eles verem que pode fazer qualquer coisa saindo da arte ou da vida. Porque, na verdade, eu acho assim, que a vida é uma arte e aprender a viver é também. Os desenhos e quadros criados durante as oficinas farão parte da mostra cultural que vai acontecer no dia 22 de outubro, em comemoração ao aniversário de 4 anos do programa Justiça Terapêutica. Outras atividades também foram desenvolvidas para o evento. Nós estamos com uma oficina de teatro, uma oficina de música e um dos grupos estão elaborando um trabalho de um vídeo informativo que eles mesmos estão construindo. As atividades do programa reforçam o comprometimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a questão social, oferecendo oportunidade de reinserção aos participantes. A nossa proposta ela é gradual. A cada ano a gente vem buscando, através dos concursos de redação, de desenho, amadurecer. E as oficinas elas são a concretização dessa nossa proposta. A ideia é prepará-los para uma amostra, né, no sentido de despertar neles esse contato com a arte, com a cultura, com o pensar diferente do que normalmente eles possam estar habituados no dia a dia. Então, trazer o contato consigo mesmo, o contato com o outro, a sensibilidade através da arte e do desenho. O Agenda Judiciária volta daqui a pouco para falar sobre o lançamento do livro Processo Administrativo Disciplinar no quadro Justiça em Foco. Até já! Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. No quadro Justiça em Foco de hoje, recebemos o desembargador Carlos Alberto França e vamos conversar sobre o livro Processo Administrativo Disciplinar, uma obra recente, né, desembargador? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Essa obra, ela vai ser lançada agora por esses dias e foi um trabalho conjunto nosso e do servidor do Tribunal de Justiça, José Eduardo Garrido. E esta obra trata do processo administrativo disciplinar dos servidores do Judiciário, servidores do Fórum Judicial, ou seja, aqueles que trabalham nos fóruns das comarcas, escrevente, escrivão, escrivães, e também dos extrajudiciais, dos castorários extrajudiciais. A gente vê que é um interesse amplo, então. E também ainda, Maria, de magistrados em relação ao processo administrativo disciplinar quanto a magistrados. Então, nós procuramos abarcar esses 3 processos administrativos que normalmente tem nas comarcas em relação aos servidores e no Tribunal de Justiça em relação a magistrados. Então, nós buscamos traçar o procedimento desses processos administrativos
o direito de defesa, realçando esse direito de defesa, a necessidade de se observar o devido processo legal para que não haja e não ocorra arguição de nulidade. Então, nós procuramos dar essa noção geral desse procedimento. E como é que vocês perceberam a necessidade de desenvolver esse trabalho? Nós, desde quando entramos na magistratura e depois, principalmente, quando assumimos a diretoria do Foro de Goiânia em 2007, por que diretoria de Goiânia? Porque lá no Foro de Goiânia nós lidamos bastante com o processo administrativo disciplinar em relação a servidor, porque Goiânia é a maior comarca e tem um número de servidor elevados. E nós notamos a ausência, a falta de material tratando dessa matéria. E com isso, com o tempo vai passando, os colegas do interior sempre ligando também para trocar ideias, buscando informações sobre o procedimento, porque os magistrados sentem essa falta desse material, os advogados também, e os próprios servidores, que não têm uma fonte para que eles possam se orientarem e saberem como que tramita um processo administrativo disciplinar, se eventualmente eles responderem. Então, verificando esta ausência dessa fonte de pesquisa, é que nós, de algum tempo para cá, pensamos mais seriamente em colocar no papel, em fazer uma obra modesta, né, mas, no nosso ponto de vista, assim, com a única finalidade de contribuir para todos aqueles que trabalham na área e que precisam manusear algum material sobre o processo administrativo disciplinar. Certo, nós estamos até aqui com a obra aqui em mãos, né? O livro está aqui, Processo Administrativo Disciplinar. Desembargador, agora qual foi a importância de fazer para o Poder Judiciário do Estado de Goiás? Qual a particularidade que fez com que vocês direcionassem esse trabalho aqui para o nosso Estado? Essa obra é direcionada aqui ao nosso Estado, ao Poder Judiciário goiano, porque é onde nós lidamos, onde nós atuamos, os servidores do Estado, os magistrados do Estado de Goiás, os advogados também atuam aqui no nosso Estado, porque cada Estado tem a sua norma procedimental em relação ao processo administrativo disciplinar. Então, e aqui em Goiás não é diferente. Então, por isso que nós colocamos e demos ênfase aqui no Poder Judiciário do Estado de Goiás, porque nós analisamos esse processo administrativo disciplinar de acordo com os posicionamentos do nosso tribunal, do nosso judiciário, de acordo com a legislação vigente no Estado de Goiás. Foi por esses motivos que a obra ficou bem específica, o processo administrativo disciplinar no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Tá ok, desembargador, parabéns pelo trabalho e obrigado por ter participado aqui com a gente. Nós é que agradecemos e colocamos aí nossa modesta obra à disposição com essa finalidade única de contribuir pela editora Coimbra Editora, uma editora já bastante conhecida no meio, e nós esperamos que possa ser útil para todos os operadores do direito. Com certeza será. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Chegou a hora de conhecer um pouco mais das palavras comuns do mundo judiciário. Está no ar o quadro Juridiquês. Mandato é autorização que alguém dá a um terceiro para praticar atos em nome dela. O mandado de segurança é uma ação judicial
que tem por objetivo resguardar direito líquido e certo. É aquele direito que ninguém questiona, está previsto em lei de maneira clara, insofismável, de forma que, por intermédio de mandado de segurança, você restaura eventual direito que foi negado. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizou reunião para discutir a regularização fundiária de Cavalcante. Confira. O coordenador do Núcleo de Assuntos Fundiários e Agrários do Projeto Acelerar, juiz Eduardo Tavares, se reuniu com representantes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e da Corregedoria Geral da Justiça. Também participaram a oficial de justiça Luzlene Soares Veloso e um perito responsável pela demarcação das terras do município de Cavalcante. Eles abordaram os detalhes finais da demarcação fundiária de Cavalcante e distritos judiciários. No próximo bloco, você confere como foi a implantação do programa de fortalecimento do primeiro grau em Turvânia. Voltamos já! Turvânia é a primeira comarca do interior do estado a receber o programa de fortalecimento do primeiro grau promovido pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás. Acompanhe. Serão 2 semanas de trabalho com os servidores da comarca de Turvânia. A implementação do programa de fortalecimento do primeiro grau busca mecanismos alternativos que assegurem a efetividade dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. A juíza da comarca, Luciana Nascimento Silva, agradeceu a atenção dispensada pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás e enfatizou a expectativa para as mudanças a partir dessa implementação. Eu aproveito para parabenizar as pessoas do Dr. Antônio César e também Luiz Scartesini, que estão à frente do programa. A expectativa é enorme porque vem realmente agregar valor para a comarca, no sentido de celerizar as práticas cartorárias, as rotinas, nos ajudando a andamentar os processos com mais celeridade, ajudando os servidores a pensar o todo e não apenas escolhendo esse ou aquele processo, sempre por ordem cronológica, o que vai ajudar na economicidade e na rapidez da entrega da tutela jurisdicional. O coordenador do programa e auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, juiz Antônio César Menezes, confirmou os ótimos resultados já alcançados em 3 varas de Goiânia que receberam o programa. A iniciativa foi destaque, inclusive, no site do Conselho Nacional de Justiça. As unidades onde o programa foi implantado têm apresentado resultados bastante promissores. Problemas que sempre foram crônicos dessas unidades foram resolvidos ou, pelo menos, diminuíram bastante. Então, nós estamos muito animados com os resultados e esperamos que em breve espaço de tempo todas as unidades do Estado possam contar com a implementação do programa e que nós possamos prestar um serviço melhor para a comunidade. A apresentação explicativa de todos os aspectos do programa, das deficiências a serem corrigidas e das principais ações que serão desenvolvidas ficou por conta do diretor de Tecnologia da Informação da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, Luiz Scartesini. A intenção é promover a otimização dos serviços em todas as comarcas. Para isso, um cronograma já está sendo elaborado pela Corregedoria. A expectativa é que, depois da implantação em Turvânia, nós possamos implantar em uma vara criminal de Goiânia. Já há vários pedidos de colegas, juízes, tanto da capital quanto do interior, para implantação. E a Corregedoria deve, então, fazer um cronograma para que o programa seja difundido por todo o Estado. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Município de Aragarças terá de indenizar servidora efetiva que foi exonerada de forma irregular. O juiz Bruno Leopoldo Borges Fonseca, da comarca de Aragarças, condenou o município a pagar indenização de R$ 492,54 por danos materiais e R$ 15 mil por danos morais a uma servidora efetiva que foi exonerada de forma irregular. Foi determinado ainda o tratamento médico especializado em razão dos transtornos que ela sofreu com a exoneração.
Professora municipal que substitui colega tem direito a horas extras. O desembargador Itamar de Lima, em decisão monocrática, manteve sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, que declarou o direito a uma professora de receber acréscimo de 50% sobre as horas excedentes de trabalho, correspondentes ao período de julho de 2006 até julho de 2011. Maria é professora municipal e, desde o ano de 2006, devido à ausência de professores, trabalha 60 horas semanais, sendo que seu regime é de 30 horas. Marcelo Caron deverá passar por novo júri popular. O ex-médico Marcelo Caron deverá passar por novo júri popular pela morte da paciente Flávia de Oliveira Rosa durante uma lipoaspiração em março de 2001. A decisão unânime é da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que acatou as alegações da defesa do acusado de que, durante a votação, houve falha no procedimento de formulação de perguntas. Veja a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. No dia 13 de outubro, acontece no Salão Nobre da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás o lançamento do livro Processo Administrativo Disciplinar, do desembargador Carlos Alberto França. Nos dias 15 e 16 de outubro, o mutirão previdenciário vai realizar 240 audiências na cidade de Bela Vista. Vamos homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça que fazem aniversário nos próximos dias. Cristiana Aparecida Nasser Saad, dia 12, comarca de Alto Paraíso de Goiás. Silvânio Divino de Alvarenga, dia 14, comarca de Goiânia. Sandra Regina Teixeira Campos, dia 15, comarca de Goiânia. Geraldo Gonçalves da Costa, também dia 15, desembargador. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e a gente se encontra no próximo programa.